4 de julho, Deus que sofre. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Isaías 53, verso 3. Em 1954, foram publicados 2 manuscritos encontrados no Mar Morto que lembram de perto o relato de Isaías 53. Eles fazem parte do chamado Rolo de Ação de Graças, que diz assim: quem tem sido desprezado como eu? E quem tem sido rejeitado pelos homens como eu? E quem se compara a mim em tolerar, isto é, suportar o mal? Quem é como eu dentre os deuses? Eu sou o amado do Rei, a companhia dos santos. Quem foi considerado desprezível como eu, e, no entanto, quem é igual a mim em minha glória? Esses manuscritos antigos foram terrivelmente danificados, enquanto os demais estavam normalmente enrolados dentro do vaso de argila. E isso levou alguns a suspeitar que tal atitude não tenha sido acidental. Os pesquisadores deduzem que os poemas foram propositadamente dobrados, amassados e rasgados na antiguidade, possivelmente devido ao seu caráter polêmico. A ideia de um Deus que seria sofredor já incomodava naquela época. É notória não somente a semelhança com Isaías 53, mas também o paradoxo de um servo que sofre incomparavelmente para depois ser glorificado. Além disso, ele é singular entre os homens, pois combina em si o status divino e humano ao mesmo tempo. Isso era algo inédito. Note a comparação entre a retórica "Quem é como eu dentre os deuses" e o texto de Êxodo 15, verso 11, que diz: "Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses?" Parece que o texto foi escrito para falar em primeira pessoa sobre um certo mestre de justiça, que bem poderia ser o Messias que todos esperavam. E o poema ainda se assemelha a uma autobiografia messiânica similar ao Salmo 22, que faz alusão tanto ao sofrimento de Davi quanto ao do Messias. Então, como podemos observar, a crença em um Deus que se tornou humano e sofreu nesse mundo é uma herança polêmica e milenar. Mesmo antes do nascimento de Jesus, já havia aqueles que acreditavam nisso e aqueles que se incomodavam ao ponto de destruir essas ideias, como tentaram fazer com esses manuscritos. É muito interessante ver como as verdades polêmicas de Deus resistem ao tempo e continuam dividindo a humanidade entre aqueles que as aceitam e aqueles que as rejeitam. E você? Como se posiciona diante da afirmação de que Deus se encarnou, viveu entre nós e morreu para nos salvar? Como você se sente diante da realidade bíblica de um Deus que também sofre por você? Vamos orar? Senhor, é muito bonito e importante saber na Bíblia que o Senhor, apesar de tua onipotência, onipresença, onisciência, não está imune ao sofrimento. É interessante e admirável saber que, apesar de toda a tua glória, honra e poder, o Senhor também é passivo de sentir peso no coração, sentir dor, de sofrer a perda de um filho. E ao mesmo tempo, Senhor, é lindo saber que o Senhor nos ama e sente a nossa falta e deseja a nossa presença. Portanto, querido Pai, embora o Senhor não precise de nós ou de nada que nós possuímos, o Senhor faz questão de nos ter em tua companhia. Obrigado, Pai, por isso. Sim, nós aceitamos o convite. Queremos estar em tua companhia, ó Pai, e ser objetos do teu amor, da tua devoção e da tua graça salvadora. Em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe hoje a sua vida.